Olá, tudo bem? Meu nome é João Bosco, sou professor de Física e vou apresentar agora a resolução da AFB, Avaliação Final Bimestral, da terceira série para a Unidade 1 de 2021. Questão 1. O ano de 2015 foi marcado por uma grande crise humanitária. Sírios e refugiados de outras nacionalidades, em debandada maciça de conflitos e perseguições, deixaram seus lares e se lançaram a qualquer custo no Mediterrâneo, rumo a outras paragens, simplesmente em busca de uma chance de sobreviver. Muitas foram as embarcações que naufragaram nas diversas rotas rumo à Europa, o que vitimou milhares de pessoas, em muitos casos famílias inteiras. Considere um barco que, quando vazio, tem massa total M igual a 27 toneladas. Ele será utilizado por um grupo de refugiados para fazer a travessia entre o norte da África e a Grécia. Lotado com a carga de N pessoas, ele consegue flutuar com um volume de casco submerso igual a 40 metros cúbicos, que é o máximo admitido que é ainda seguro para navegação. Sabendo-se que a massa média de cada pessoa embarcada é de 60 kg e que a densidade da água do mar é de 1,2 vezes 10 a terceira kg por metro cúbico, qual o valor de N? Letra A, 220, B, 350, C, 400, D, 450 ou E, 600 pessoas. Bom, os dados do problema são esses aqui, né? A massa M maiúsculo vai ser do barco vazio, que é de 27 toneladas ou 27 mil quilogramas. O volume total que pode ser submerso vai ser o volume de água deslocada, que é 40 metros cúbicos. A massa de cada pessoa, 60 kg. E a densidade da água do mar, 1.200 kg por metro cúbico. E o objetivo é calcular o número total de pessoas que podem ser colocadas no barco sem que ele afunde. Muito bem. Então agora vamos partir de onde, gente? Da questão de repouso. Ele vai ter um repouso na vertical, não pode nem subir nem descer. Ou seja, primeira lei de Newton, a força resultante tem que ser quanto? Nula. Quais são as duas únicas forças atuantes na vertical? O peso para baixo e o empuxo para cima. Em resumo, o peso total, barco mais pessoas, tem que ser igual ao empuxo. Só que o peso total é igual a quem? Massa vezes gravidade. Massa de quem? Do barco mais do número N de pessoas desconhecido. Né? Como cada pessoa tem uma massa M, eu tenho aqui então N vezes M. Tudo isso multiplicado pela gravidade vai ser igual a quem? Ao empuxo. Densidade da água, volume da água deslocada vezes a aceleração gravitacional. Bom, tem G dos dois lados, simplifica, cai fora o G. Sobrou quem? A massa do barco, mais o número de pessoas vezes a massa de cada uma delas, é igual a quem? A densidade da água vezes o volume da água deslocada. Só que nós temos o quê? Vamos isolar aqui N, não é isso? Passa o M para o outro lado, ele troca de sinal e fica subtraindo a densidade vezes o volume. Passando a massa das pessoas para o lado direito, ela está multiplicando e vai dividindo. Pronto, essa é a expressão para calcular o total de pessoas. Vamos colocar os valores agora. A densidade da água é 1.200 kg por metro cúbico. O volume que pode ser submerso do navio, 40 metros cúbicos, menos a massa do navio, 27 mil quilogramas. Tudo isso e por quanto? Pela massa de uma pessoa, que é 60 quilogramas, a massa média. Bom, multiplicando primeiro vai dar 48.000 menos 27.000 sobre 60. 48.000 menos 27.000 vai dar 21.000. 21.000 por 60, vamos fazer assim, corta logo do zero em cima e zero embaixo, né? Fica 2.100 por 6, vamos dividir tudo por 3. 21 por 3 dá 7, né? Então fica 700 por 2, ou seja, 350 pessoas no máximo. Mais que isso, o navio não vai suportar e vai afundar. Então a resposta é a letra B de bola,
350 pessoas. Questão 2. Um mergulhador encontra-se a h 5 metros abaixo da superfície da água. A pressão atmosférica na superfície da água é igual a P0 igual a 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Sendo a densidade da água igual a 1000 kg por metro cúbicos e a aceleração gravitacional igual a 10 metros por segundo quadrados, qual a pressão sobre o mergulhador? Os dados do problema são esses. A profundidade, 5 metros. A pressão ao nível do mar, 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. A densidade da água, 1000 kg por metro cúbicos. A aceleração gravitacional, G igual a 10 por segundo quadrado. E, finalmente, a pressão a uma profundidade de 5 metros. Para calculá-la, vamos utilizar o princípio de Stevens, ou seja, a diferença de pressão entre dois níveis da água vai ser igual a densidade vezes a gravidade vezes a diferença de altura. Aqui, P2 será a pressão que nós queremos calcular sobre o mergulhador, né? E P0, a pressão no nível do mar. Densidade, gravidade vezes a altura. Muito bem. Isolando a pressão a 5 metros, né? Ela vai ser igual a quem? A pressão ao nível do mar, mais densidade vezes gravidade vezes altura. Colocando os valores, nós temos P0, 1 vezes 10 a quinta, mais densidade, que é 1000, vezes a aceleração gravitacional, que é 10, vezes a profundidade, que é 5. Ou seja, 1000 vezes 10 dá 10.000, que é 10 a quarta, vezes 5. Para efetuarmos essa soma, nós temos que fazer o quê? Colocar, tá certo, as potências iguais, ou seja, bases iguais e expoentes iguais. Para isso, vamos utilizar um artifício matemático. Vamos multiplicar e dividir por 10. Só que a divisão por 10 vai ser pelo 5. 5 dividido por 10. E o produto de 10 será por 10 elevado à quarta. Em resumo, nós vamos ficar com 5 dividido por 10 dá 0,5. E 10 elevado a 1 vezes 10 à quarta vai dar 10 à quinta. Agora podemos somar as potências. Repete-se a potência e soma-se os argumentos na frente dela. 1,5, não é isso? 1 mais meio dá 1,5 vezes 10 à quinta Pascal. Resposta, letra A. Questão 3. Duas cargas elétricas com 2 vezes 10 a menos 6 coulomb e menos 0,5 vezes 10 a menos 6 coulomb estão separadas por uma distância de 30 centímetros. Qual a intensidade da força eletrostática de atração entre elas? Considere a constante eletrostática do meio como K igual a 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por coulomb quadrado. Dados do problema. A primeira carga, Q maiúsculo, 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. A segunda carga, Q minúsculo, menos 0,5 vezes 10 a menos 6 coulombs. A distância entre elas, 30 centímetros, que corresponde a 3 vezes 10 a menos 1 metro. Né? Divide por 100 e coloque notação científica. A força eletrostática desconhecida e a constante eletrostática do meio, 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Bom, aqui é direto usar a lei de Coulomb, né? A força eletrostática, o módulo dela é igual a quem? A constante do meio vezes o produto dos módulos das duas cargas sobre a distância entre elas ao quadrado. Colocando os valores, K, 9 vezes 10 a nona, módulo da primeira carga, 2 vezes 10 a menos 6, módulo da segunda carga, que é menos 5 vezes, menos 0,5 vezes 10 a menos 6, sobre a distância entre elas, 3 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Bom, os módulos aqui vão ficar positivos, tá? Você soma esse sinal de menos na carga que é pequeno. E 3 vezes 10 a menos 1 ao quadrado vai dar 9 vezes 10 a menos 2. Né? Lembrando que quadrado de potência é multiplicar o expoente pelo quadrado. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. E agora vamos simplificar. O 9 dividido por 9 dá 1, soma da brincadeira. O 2 vezes meio dá 1, também soma da brincadeira. Em resumo, ficou
1 vezes 10 elevado a 9, menos 6, e o 2, que está dividindo, troca o expoente, né, de sinal e fica somando, faz 2. Em resumo, 1 vezes 10 a menos 1, que corresponde a 0,1 newtons. Resposta, letra A. Questão 4. Um fenômeno atmosférico bastante comum é o acúmulo de carga elétrica nas nuvens. Imagine que a nuvem tenha adquirido uma grande quantidade de carga, de modo que o campo elétrico criado em um ponto próximo da superfície da Terra, seja muito intenso. Esse campo exerce uma força sobre uma partícula de massa m carregada com a carga q, capaz de anular seu peso. Se a direção deste campo for vertical e o sentido para baixo, podemos concluir que essa partícula tem uma carga elétrica. Bom, então o que nós temos é o seguinte: uma partícula, temos um campo vertical para baixo e temos o que, gente? Que ela vai ficar em repouso, ou seja, a primeira lei de Newton, a força resultante tem que ser zero. Isso quer dizer o seguinte, que nós temos duas forças atuando sobre essa partícula. O peso dela para baixo e uma força elétrica que vai anular esse peso. Só que com detalhe, né? Somente cargas negativas sofrem forças contrárias ao sentido do campo. Então, se o campo é para baixo e a força é para cima, obrigatoriamente essa carga é negativa. Ou seja, ou vai dar como resposta a letra D ou a letra E. A, B e C estão erradas, porque a carga tem que ser negativa para que o peso anule a força eletrostática. Agora vamos à parte matemática, né? Força resultante é zero, implica dizer o quê? Que o módulo da força elétrica tem que ser igual ao módulo do peso. Quem é a força elétrica? Carga vezes o campo elétrico. Quem é o peso? Massa vezes gravidade. E isolando a carga, encontramos que a carga tem que ser massa vezes gravidade sobre o valor da intensidade do campo elétrico. Ou seja, a resposta dessa questão, letra E. Questão 5. Na figura, um elétron desloca-se na direção x com velocidade inicial v0. Entre os pontos x1 e x2 existe um campo elétrico uniforme, cujas linhas de força também estão representadas na figura. Desprezando o peso do elétron, para a situação descrita, assinale a alternativa cujo gráfico melhor descreve o modo da velocidade do elétron em função de sua posição. Então, aqui na figura nós temos velocidade para a direita do elétron, um campo elétrico para a esquerda. Ora, uma carga elétrica, ao entrar num campo elétrico, se ela tem sinal negativo, ela vai ser acelerada no sentido oposto ao do campo. Então, o elétron vai ganhar velocidade. Assim, antes de x1, a velocidade tem que ser constante. Entre x1 e x2, a velocidade vai crescer linearmente. Ao sair de x2, a velocidade vai voltar a ser constante. Ou seja, a resposta é a primeira aqui à esquerda. Né? Para x menor que x1, a velocidade é constante. Entre x1 e x2, a velocidade cresce linearmente. E a partir de x2, a velocidade torna-se constante novamente. Outra coisa importante é que durante a atuação do campo, né, a força resultante vai ser igual a m vezes A. Né? Então, a força eletrostática é m vezes A, Q vezes E igual a MA, e a aceleração é Q vezes E sobre M, que é constante, como eu acabei de falar. Bom, questão 6. Duas cargas elétricas pontiformes de mesmo módulo Q e sinais opostos acham-se fixas a distância de 3 centímetros entre si. Determine o potencial elétrico no ponto A em volts, considerando que o potencial no ponto B é de 60 volts. Bom, os dados do problema. Q1 é positivo, vale Q simplesmente. Q2 é negativo, vale menos Q. A distância de 1 para 2, 3 centímetros, tá ok? Qual é o potencial no ponto A, gerado pelas duas cargas, se o potencial no ponto B é de 60 volts?
Bom, não foi dado aqui, mas é fácil perceber, não é isso? Que de B até a carga negativa menos Q, nós temos 2 centímetros. Por quê? Porque a distância entre as cargas é de 3 centímetros. Assim, nós temos aqui a distância entre a carga 1 e o ponto A é de 1 centímetro, como está mostrando na figura. Da carga 1 ao ponto B também é de 1 centímetro. E da carga 2 até o ponto A é de 4 centímetros. E, finalmente, da carga 2 ao ponto B, 2 centímetros. Bom, vamos calcular logo o potencial no ponto B. Então, eu vou somar o potencial produzido pela carga 1 mais o potencial produzido pela carga 2. Colocando os valores, né, que foram dados, o potencial de B é 60 volts. K vezes a carga 1, que é simplesmente Q maiúsculo, sobre a distância da carga 1 até o ponto B, que é de 1 centímetro, ou seja, 0,01 metros. A carga 2 é negativa, vale menos Q, e a distância dela até o ponto B é de 2 centímetros, ou seja, 0,02 metros. Fatorando aqui os fatores comuns, nós temos K, Q e 0,1, não é isso? Então, ficou aqui com a diferença de 1 menos meio, que vai dar 0,5. Ou seja, multiplicando por 2 para tirar o 0,5, ficamos com 120 igual a K vezes Q sobre 0,1. Vou guardar isso aqui porque esse valor vai ser fundamental para ser usado no potencial de A. O potencial de A é calculado como a soma dos potenciais das duas cargas no ponto A. Novamente, Q1 vale Q e Q2 menos Q. Aqui o sinal negativo aqui. A distância da carga 1 até o ponto A é de 1 centímetro, ou seja, 0,01 metro. E da carga 2 até o ponto A é de 4 centímetros, ou seja, 0,04 metros. Fatorando, tá certo? Os fatores comuns, K, Q e 0,01. Fica aqui com multiplicado pela diferença de 1 e 1 quarto. Que vai dar, sim, um detalhe importante, K vezes Q sobre 0,1 é igual a quem? 120. E 1 menos 1 quarto dá 3 quartos. Então, isso aqui vai dar 90 volts, né? 120 por 4, divide logo, né? 60, a metade 30, 30 vezes 3, 90 volts. Resposta é a letra A. Questão 7. A figura mostra um campo elétrico uniforme e 3 superfícies equipotenciais, representadas por A, B e C. Considerando-se o módulo do campo elétrico como 4 vezes 10 a menos 2 volts por metro, então o trabalho necessário para se levar uma carga elétrica de Q igual a 1 vezes 10 a menos 6 coulomb do ponto 2 até o ponto 6 pela trajetória retilínea 256 será de... Bom, os dados são esses. O campo elétrico, 4 vezes 10 ao quadrado volts por metro. A carga, 1 vezes 10 a menos 6 coulomb. E qual é o trabalho para levar essa carga do ponto 2 ao 5 e depois ao 6? Ora, quem é o trabalho? Carga vezes a diferença potencial inicial menos o final. Não importa, portanto, por onde a carga passou. Só importa o ponto de início e o ponto final. Assim, o trabalho de levar a carga do ponto 2 até o ponto 5, depois do ponto 6, é simplesmente o valor da carga vezes o potencial inicial, que é o ponto 2, né, é o VC, menos o potencial em A, que é o potencial do ponto final. Ou seja, a carga vale 1 vezes 10 a menos 6, então o potencial no ponto 2 é 150 volts, está no próprio gráfico. E o potencial no ponto A, 50 volts. A diferença dá 100. E 10 a menos 6 vezes 100 vai dar 10 a menos 4 joules. Resposta que corresponde à letra A. Questão 8. Uma esfera condutora oca de raio R, situada no vácuo, está eletrizada com a carga positiva Q. Os gráficos que melhor representam a intensidade E do vetor campo elétrico e a intensidade do potencial elétrico U
em função da distância D, medida a partir do centro da esfera, são. Bom, aqui é só observar os detalhes. Por exemplo, o campo elétrico dentro da esfera é nulo. E o único gráfico que obedece a essa lei é aqui o C. Além disso, o potencial elétrico da esfera é constante. Ok? Então, observe aqui, o potencial é constante para a distância menor que R. Além disso, fora, o campo elétrico diminui com 1 sobre D ao quadrado. Mais ou menos essa curva aqui. E o U fora diminui com 1 sobre D. Então, os dois estão dentro do parâmetro. E, além disso, dá para perceber que exatamente para a distância igual a R, nós temos o quê? O valor médio do campo elétrico entre dentro e no ponto infinitamente próximo, que é aproximadamente a metade desse valor. Ok? Todos os outros não obedecem a essas restrições, então estão errados. Questão 9. Dois condutores metálicos e esféricos, 1 e 2, respectivamente de raios R e 2R, com cargas elétricas de mais 16Q e menos 4Q, estão isolados um do outro e também da vizinhança. Os dois condutores foram ligados um ao outro por um fio condutor e em seguida foram desligados. Após serem desligados e ficarem isolados novamente, as cargas elétricas existentes nos condutores 1 e 2 serão respectivamente. Bom, os dados do problema são estes, né? A carga 1 inicial, 16 coulombs positivos. A carga da esfera 2 inicial, menos 4Q. O raio da esfera 1 simplesmente é R. O raio da esfera 2 é 2Rs. Como elas são conectadas eletricamente, no final o potencial de uma tem que ser igual ao potencial da outra. E o objetivo nosso é calcular as cargas tanto da esfera 1 quanto da esfera 2 após o contato elétrico. Bom, pela conservação da carga, nós temos o quê? Que as cargas no início tem que ser igual às cargas no final. 16Q menos 4Q tem que ser igual a Q1 final menos Q2 final. Ou seja, Q1 final mais Q2 final tem que dar 12 Qs. Bom, gente, só com isso já dá para resolver o problema. Então, observe aqui que a letra A já está errada, porque vai dar 0, a soma das cargas. A letra B também está errada. A letra C pode ser 12. A letra D, 4 e 8, 12. E a letra E está errada. Então, ou vai ser C ou vai ser D. Mas, de antemão, como as cargas ou as esferas têm raios diferentes, as cargas têm que ser diferentes. Ou seja, a resposta é a letra D. Mas, vamos verificar se realmente é. Bom, para tanto, vamos passar para o equilíbrio eletrostático. Ou seja, no final, os potenciais têm que ser iguais, porque elas sofreram o quê? Um contato elétrico. Então, V1 final igual a V2 final. Ou seja, a constante eletrostática do meio vezes a carga 1 final sobre o raio 1 é igual a constante eletrostática vezes a carga 2 final sobre o raio 2. Aqui nós podemos cancelar a constante eletrostática e colocar o valor dos raios, ou seja, R1 é simplesmente R e R2 vale 2Rs. Simplificando, cortando R com R, encontramos finalmente que Q2 final tem que ser o dobro de Q1 final. Agora, juntar as duas equações. Né? Nós temos duas equações e duas incógnitas. Então, substituindo Q2 na primeira equação, encontramos que Q1 final mais 2Q1 final tem que dar 12 Qs. Ou seja, 3Q1 final tem que dar 12 Qs. Ou seja, 12 Qs por 3 é a carga da esfera 1 final. Em resumo, Q1 final tem que ser 4Q e Q2 final 8, como já tínhamos previsto anteriormente. Letra D é a resposta correta. Questão 10. Um condutor esférico, ao ser eletrizado com a carga de 3 microcoulombs, adquire um potencial de 1 kV. Determine a capacitância do condutor e o seu raio. Considere a constante eletrostática do meio como
K igual a 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Os dados do problema são esses. A carga, 3 microcoulomb, que é igual a 3 vezes 10 a menos 6, não é isso? Lembrando que micro é 10 a menos 6. O potencial elétrico é de 1 kV, lembrando que 1 kg é 10 a terceira volts. A capacitância é desconhecida, o raio da esfera é desconhecido e a constante eletrostática 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Bom, calcular logo a capacitância, a carga pela voltagem. A carga é 3 vezes 10 a menos 6 coulomb sobre 10 a terceira volts. Ou seja, 3 que multiplica 10 elevado a menos 6 menos 3. Né? Divisão de potência, você repete a base e opera-se o expoente da potência superior com o da inferior, trocando o sinal desta. Então, 3 é positivo, fica negativo. Em resumo, temos que a capacitância vale 3 vezes 10 a menos 9 farads. Só é que não tem essa resposta aqui. Por quê? Porque 10 a menos 9, não é isso? É nano, ou seja, a capacitância de 3 nanofarads. Ou seja, vai dar letra A ou letra C. Vamos agora calcular o raio da esfera. Né? O potencial é a constante do meio vezes a carga da esfera sobre o seu raio. Assim, o raio é a constante vezes, tá ok? A carga da esfera pelo seu potencial elétrico. 9 vezes 10 a nona, que multiplica 3 vezes 10 a menos 6, que é a carga da esfera, sobre a voltagem dela, 10 ao cubo. 9 vezes 3 é 27, e operando as potências, ficamos com 10 elevado a 9, menos 6, menos 3, não é isso? O 10 terceiro está dividindo, então o expoente troca de sinal, fica negativo. Ou seja, 9 menos 6 menos 3, que vai dar 27. Porque vai dar 9 menos 6 vai dar 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1, vezes 27 é 27. Em resumo, a capacitância é de 3 nanofarads e o raio 27 metros. Letra A é a resposta. Bom, com isso, terminamos por aqui. Bye, bye. Até a próxima.